A notícia: amigos de Lula querem fazer uma vaquinha para pagar a multa que ele deve pagar no processo do triplex. Na terça-feira, o STJ baixou a multa de 16 milhões de reais para 2 milhões e 400 mil reais. Ainda é uma multa razoável. De acordo com um dos seus advogados, depois de saber o resultado do julgamento no STJ, que reduziu a sua pena, Lula afirmou que não esperava nada, pois até agora não tive direito a um julgamento justo. Sempre posando de vítima, obviamente teve direito a julgamentos muito justos, teve direito a ampla defesa e não é culpa da justiça se a sua defesa, Lula, não foi convincente, se os argumentos jurídicos praticamente não existiram, né? Ou quando existiram foram desmontados pelos juízes em seus votos. E o Lula disse também, segundo o Globo, que só ganhará a liberdade se houver luta do povo, com o PT empunhando a bandeira do Lula livre. Que povo que vai atrás de criminoso, corrupto e lavador de dinheiro? Vamos repetir aqui o que a gente disse ontem. O STJ não aliviou Lula de crime nenhum. Ele condenou o Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Quer dizer, confirmou que é um corrupto e um lavador de dinheiro. Foi uma condenação à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão. Apenas acontece que essa pena é menor do que as penas impostas pelas instâncias inferiores, pela primeira instância e pela segunda instância. Em relação à primeira instância, apenas um pouquinho menor, 7 meses e 10 dias menor do que a pena imposta na sentença do então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Então, é um criminoso e continua sendo. Povo, massa, não está indo atrás de criminoso nesse momento do país. As coisas mudaram, Lula acorda. Petistas anunciam que Lula será entrevistado na cadeia na próxima sexta-feira pela manhã. Segundo seus defensores, o que eles disseram mais cedo, o criminoso falará apenas com Florestan Fernandes Júnior e com a Folha de São Paulo. Claro, a gente conhece muito bem, sabe para quem ele vai falar. A divulgação ocorrerá no mesmo dia. No entanto, ao autorizar Lula a dar entrevistas, o STF provocou uma onda de pedidos de vários veículos do país inteiro. A PF quer que o condenado dê uma coletiva. Essa seria uma solução muito mais correta, muito mais justa. O sujeito é criminoso, o sujeito está preso. Se ele pode dar entrevista, que seja uma entrevista coletiva a todos os veículos interessados. Porque senão agora pode dar entrevista e o criminoso escolhe para quem ele dá entrevista. Claro. Ou então, se o criminoso quiser, supõe, porque esquece que é o Lula, é uma autorização criminoso para dar entrevista. Então, nem da Rocinha, que está preso, o Fernandinho Beiramar também supostamente poderiam dar entrevista. Aí o sujeito pode dar entrevista todos os dias. Quer dizer, a cada dia um jornal está interessado, o sujeito dá uma entrevista num dia, dá no outro e tal, e fica participando do debate público normalmente como se fosse um comentarista. O Marcola, por exemplo, pega jornalistas aí e escolhe. Eu quero que venha fulano, pode dar entrevista para aquela dupla, né, de jornalistas improvisados, o Lindbergh Farias e quem é e a Graziotin, né, que estão com um canal aí que é uma maravilha. Não sei se vocês viram a entrevista dele, ele fica quieto. O Lindbergh não sabe o que falar, né? Não sabe o que é fazer pergunta, não sabe, tem horror à verdade, então ele fica quieto, olhando o cara contar mentira, né? Os que eles convidam. Foi muito bom, Felipe, você voltar a esse assunto, porque vale a pena reler a frase que você publicou ontem da Glaze. E a gente comentou ligeiramente. O STJ se ateve a meras formalidades para não examinar o mérito e absolver Lula. Não. Eles examinaram sim o caso e declararam o Lula culpado. Ele foi condenado em terceira instância. Assim, por isso, vamos recorrer até ser reconhecida sua inocência. Quer dizer, a própria Glaze reconhece que ninguém reconheceu inocência nenhuma do Lula. Mas pela primeira vez uma Corte Superior apontou os abusos de Moro e do TRF4 com a redução das penas em mais de 1/3. A luta continua. A luta vai durar para burro, porque vamos deixar claro o seguinte: o Lula foi condenado em terceira instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro ontem no STJ. O que houve foi um abrandamento da pena. O STJ entendeu que são suficientes 8 anos e 10 meses. Isso quer dizer, são 106
meses. Lula seria solto ao cumprir 17 meses e meio de cadeia, né? Um sexto. Já cumpriu 13, faltam 4 anos e meio. O Moro, meses, tinha condenado o Lula 9 anos e meio, 114 meses, apenas 8 meses a mais que o STJ. E o TRF, sim, tinha condenado a 125 meses. Ainda assim, não é tão grande a diferença. Agora, o Lula, além de estar na cadeia, ali vai continuar, porque vem aí, em segunda instância, o julgamento do caso de Atibaia. Ele foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses. 135 meses. Eu sugiro ao TFR que mantenha a pena e vamos ver o que é que diz o nosso STJ, porque é claro que vai reconhecer a culpa do Lula e vamos ver se mexe na pena. Mexendo ou não, o Lula vai passar esse próximo Réveillon na cadeia também. Lamento informar isso aos seus devotos. Já que o Augusto citou o caso do sítio de Atibaia, eu complemento aqui a informação para levantar a bola para o Zé Maria. O juiz federal Luiz Antônio Bonar, da 13ª Vara Federal, abriu prazo de 8 dias para que as defesas se manifestem na ação penal em que Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por supostas reformas no sítio de Atibaia. As reformas que aconteceram, na verdade. Supostas não. Elas realmente aconteceram. Após a manifestação das defesas sobre o recurso da Força-Tarefa, o magistrado vai enviar o caso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4. A decisão de Bonar representa mais um passo para que o petista seja novamente julgado pela segunda instância, dessa vez no caso que envolve as reformas no imóvel de R$1 milhão feitas pela OAS e a Odebrecht. Lembrando que o Lula, sendo condenado em segunda instância pelo sítio de Atibaia, ele tem de cumprir em regime fechado 1/6 da pena. Se a pena é de 12 anos e 11 meses de prisão, ele tem 2 anos e pouco a se cumprir de pena em regime fechado. Quer dizer, pode ser que acabe saindo da cadeia, pelo caso do triplex do Guarujá, por meio de uma progressão de pena para o regime semiaberto, e o mandaria para uma colônia agrícola, que se não houver, a justiça pode considerar que ele está autorizado a cumprir em prisão domiciliar, mas pode ter que voltar à cadeia para cumprir essa 1/6 da pena do caso do sítio de Atibaia, né, Zé Maria Trindade? Pois é, olha, a minha previsão é o advogado de defesa, a defesa não é dona de prazo. Quem define o prazo é o juiz. Muita gente acha isso desequilibrado, eu também. Eu acho que o juiz tinha que ter um prazo, o Ministério Público tinha prazo para apresentação de denúncia e o juiz teria que ter um prazo para levar o assunto a julgamento, porque a justiça teria que andar mais de uma forma mais rápida e fazer justiça. Mas hoje é o seguinte, a defesa não tem prazo, o dono de prazo é o juiz. E aí o juiz determinou 8 dias para a defesa. É claro que a defesa do ex-presidente, no 8º dia, vai apresentar ali a apelação à instância superior, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Se não apresentar, pronto, o processo está transitado em julgado e Lula fica com a segunda condenação. Mas é evidente que vai apelar ao TRF. Levando em consideração o julgamento anterior, esse do caso do triplex, né, foram ali perto de 6 meses. Então eu entendo que por volta de setembro, final de setembro, esse processo contra o ex-presidente Lula, esse segundo, já tenha passado pelo Tribunal Regional Federal. E aí, com esta segunda condenação, ele seria então preso em segunda condenação. Acontece que as penas só se somam quando está transitado em julgado, né? Ou seja, quando não resta absolutamente nenhuma possibilidade de apelação e tal. É o caso desse quando passar pelo Supremo, esse caso do triplex. Então eu acho que por volta de setembro. Lembrando que essa história de que em 4 meses ele pode progredir, que como diz o Augusto, não é progredir, é regredir, que é uma regressão na Justiça do Brasil essa história, ele não vai para a liberdade. Muita gente confunde. O semiaberto é uma possibilidade de adaptação. Aí ele vai trabalhar durante o dia e retorna à noite para a cadeia. Final de semana, preso, não vai para casa.
e ele é liberado para ir trabalhar e volta. Ele não pode ir para outro lugar. Ele não pode ir para barzinho, restaurante, nada disso. Ele pode andar ali perto do trabalho dele para ir almoçar e tal. Para liberar para o semiaberto, existem condições, quer dizer, ele tem que ser supervisionado por uma pessoa independente, não pode ser uma pessoa próxima e que ele tenha mando sobre ele, né? E essa pessoa tem que se responsabilizar pelo educando, né? Pelo detento. E então não é uma liberdade, ele não vai ficar solto. E comentando, eu não comentei sobre essa história aí da vaquinha virtual. Eu acho que a vaquinha virtual, isso é uma enganação. Isso era uma época que muita gente tinha dinheiro escondido e não podia justificar, inventava essa vaquinha e eles mesmos depositavam dinheiro lá sem identificar quem foi que depositou o dinheiro. E por mais, o Lula tem dinheiro para pagar, porque a prestação de contas dele naquela candidatura falsa à presidência da República, ele disse que tinha um patrimônio de 8 milhões de reais. E olha, Augusto, colocou lá apartamentos bons, valorizados por 30 mil reais.